aí nós fazemos referência à quinta e última obra da codificação espírita, a Gênesis, lançada em 1868. Fundamentamos então esse raciocínio no capítulo 6 da Gênesis, chamado Uranografia Geral, que é um capítulo trazido por via mediúnica, né? O espírito que trouxe essa mensagem que está nesse capítulo se chama Galileu. E aqui cabe um comentário. Eu já ouvi muita gente falando assim: ah, mas a Gênesis é complicada, enrolada, não dá, não vale a pena olhar. Não vamos deixar ninguém escolher para nós o que lê e o que não lê. Se alguém ficar com um papinho de é difícil, tá bom, esse é o julgamento daquela pessoa, a ideia daquela pessoa, não vamos trazer essa ideia para nós. Tratemos de nós estudarmos. Tem aqui para impresso gratuito, só fazendo um pequeno cadastro, o livro A Gênesis e todos os livros da codificação espírita, né? Tratemos de nós ler, ver se nos agrada ou não a leitura, se tem a ver com o que a gente quer aprender naquele momento e fazer o nosso próprio valor, o nosso próprio julgamento a respeito disso. Eu, por exemplo, acho esse capítulo 6, Monografia Geral, genial, um capítulo que traz muitas lições. Vamos ver aqui um pequeno exemplo no item 56 desse capítulo, em que Galileu diz o seguinte: uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos. Não só um mundo, né? Não só a Terra. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande radiação do espírito divino que abrange a extensão dos céus. Veja uma colocação bonita, poética de Galileu, dizendo o seguinte: a nossa família é a humanidade que habita o universo inteiro. Nós podemos pensar numa família terrena, né, uma família encarnada, que nós poderíamos chamar de grande se ela tiver, sei lá, 100, 200 pessoas. Agora, se a gente começar a pensar que a família que nós fazemos parte por exemplo, a Terra inteira, nós já estamos falando aí de 7 bilhões de almas encarnadas, né? Informações que eu não tenho ainda confirmadas em livro, pelo menos eu não encontrei, falam que a humanidade desencarnada que faz parte da Terra é umas 3 a 4 vezes esse número. Então nós estamos falando de uns 30 bilhões de pessoas que fazem parte da nossa família aqui, só nesse planeta. E vamos lembrar que o planeta Terra, embora pareça grande, ele é um minúsculo corpúsculo que tem ao longo de toda a imensidão do universo. E se nós olharmos, né, um céu estelar, nós vamos ver que todos aqueles montes de corpúsculos estelares não existem lá só para agradar a nossa vista. Se nós acreditamos em um Deus infinitamente justo, bom e sábio, então todos aqueles corpos celestes têm finalidade, têm vida, ainda que nós não conheçamos, não consigamos medir com nossos aparelhos aquela forma de vida. Então imagine o tamanho da nossa família espiritual, que infinidade de espíritos compõem esse monte de gente. E o nosso compromisso de aprender, de evoluir, de fazer o bem para esse montão de gente, a esses bilhões, trilhões, sei lá que ordem de grandeza de números de pessoas. Essa é a nossa família espiritual. E é com esse povo todos e com o nosso Criador que nós temos o compromisso de nos melhorarmos. E a gente não é tão enrolado assim. Aí falando em mais uma obra, né? As pessoas que saem daqui da Terra por maturidade espiritual, né, e vão habitar mundos mais avançados, se elas tiveram alguma existência aqui, elas não perdem esse vínculo com a humanidade, com os seus amigos que ainda vivem aqui, como nós falamos anteriormente, né? Vamos pegar um exemplo aqui desse livro, O Céu e o Inferno, a 4ª das 5 obras espíritas, da codificação espírita, né? Esse livro é uma leitura extremamente interessante, especialmente pelo jeito como ele foi feito. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, orientação formal, doutrinária, né? Ensinamento a respeito da doutrina espírita. Mas a segunda parte do Céu e Inferno são só exemplos. O capítulo, a parte segunda do livro, se chama Exemplos. E ali tem um monte de depoimentos de espíritos que nos trouxeram a sua condição de vida, a sua situação, para nos orientarem, para nos trazerem exemplos úteis, tanto do que fazer quanto do que não fazer. Nós temos exemplos de espíritos em uma condição muito evoluída, espíritos em condição mediana, espíritos que estão sofrendo, espíritos que estão passando por expiações aqui na Terra. Tudo isso serve para a nossa instrução, para nós seguirmos, aprendermos com os bons exemplos e evitarmos os erros que aquelas pessoas cometeram, estão dizendo para nós: cara, eu fiz isso,
não façam vocês também. Então essa é a parte bonita que tem desse livro do Céu e Inferno. Recomendo demais a leitura. Não vamos ater só a ficar lendo o Evangelho, que é genial, tratado de moral incrível. Não vamos ficar lendo só algumas das obras básicas. Podemos lê-las todas juntas. E os exemplos do Céu e Inferno complementam muito o que nós aprendemos na doutrina espírita, nos demais 4 livros da codificação, né? Muito bem. Feita essa orientação sobre o Céu e Inferno, essa propagandinha, né, para nós lermos, aí também tem para empréstimo gratuito aqui no GCAF. Vamos pegar um exemplo desse espírito aqui, ó, Samuel Felipe. Ele era um espírito que, na sua encarnação, como Samuel Felipe, era um espírito que sempre voltava ao bem, ajudava, sempre que possível, né, sempre buscava ajudar as pessoas. Teve, naturalmente, um adoecimento do seu corpo físico, mas como ele era um espírito já de maior maturidade, menos apegado à matéria, ele fez uma passagem mais suave para o mundo espiritual, né? Porque ele estava menos apegado a essa questão do corpo físico, da matéria. Quanto menos apegados à matéria, mais tranquila é a nossa passagem, né? Pois bem, além de ele fazer essa passagem suave, ele foi para um outro mundo, para um outro lugar mais adiantado, para conseguir o seu estudo, o seu aperfeiçoamento espiritual. Mas ele veio à Terra e trouxe um depoimento dele, né? E fizeram uma série de perguntas e respostas. Quem ficar curioso pode olhar aí, depois me dar emprestado e olhar. O depoimento de Samuel Felipe é facinho de achar, ali na segunda parte o nome lá, Samuel Felipe, nos exemplos, né? E fizeram uma série de perguntas para ele, e eu vou destacar uma aqui. Esse mundo tão novo, e comparado ao qual nada vale o nosso, quer dizer, a Terra, né? Bem como os numerosos amigos que nele encontrastes, fizeram-vos esquecer a família e amigos encarnados? Resposta de Samuel Felipe: se os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que gosto. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando, quer dizer, feliz, né? Com a recordação que de mim guardaram, assisto às suas diversões e, atraído por seus pensamentos, gozo se gozam ou sofro se sofrem. Quer dizer, mesmo o espírito mais adiantado, que foi para um outro órgão, para um outro mundo, né, mais avançado, ele não esquece da gente e segue nos devotando bons pensamentos, torcendo para nós finalmente nos desapegarmos de maus hábitos, de desapegarmos da nossa imaturidade, da nossa infantilidade espiritual e começarmos a avançar no nosso caminho evolutivo, mesmo tendo mudado de ordem, né? Por exemplo, tem um livro que também a mediunidade de Chico Xavier nos trouxe, chamado Renúncia, que fala de um espírito chamado Alcilde, que já habitava no outro mundo, mas ainda assim ela aceitou, ela pediu, né, para voltar à Terra, para reencarnar, para ajudar um espírito que ela queria muito bem. Então, outra leitura muito bonita, que fica a nossa recomendação falando a respeito disso, de espíritos altamente avançados que continuam mantendo seus laços de família conosco. A gente nunca perde esses laços. E a gente nunca está sozinho, né? A própria Terra, se nós analisarmos bem, está se direcionando a uma percepção de família mundial, não só em aspectos religiosos. Vamos abrir os olhos, vamos dar uma olhada em alguns exemplos aí. Primeiro, a interligação das economias. Se uma nação poderosa, inclusive, né, entra em crise, essa crise pode se espalhar para o mundo inteiro, porque as economias dos planetas, das terras, né, dos países, está interligada agora. Antes, na época da Guerra Fria, nós tínhamos lá Estados Unidos e União Soviética, um querendo amassar o outro. Agora nós temos de grandes potências Estados Unidos e China. Se um amassar o outro, o que amassou vai falir junto. Lembremos, há um ano atrás, mais ou menos isso, teve uma crise econômica séria nos Estados Unidos. E essa crise se espalhou para o mundo inteiro. E países do mundo inteiro tiveram que fazer remessa de dinheiro para os Estados Unidos, porque senão os bancos iam cair em descrédito, porque o pessoal estava tirando dinheiro dos bancos, estava com medo, os bancos iriam quebrar. Quebrando os bancos americanos, o mundo inteiro ia sofrer as consequências. Então, outros países que não teriam a rigor o compromisso de ajudar os Estados Unidos, a toda a poderosa potência dos Estados Unidos, tiveram que ajudar, porque senão eles mesmos iam pagar esse preço. Então nós estamos até com as economias interligadas, começando a, ainda que exista muito materialismo, muito apego à ganância, nós temos que dosar agora essa ganância, por bem ou por mal, porque senão as economias dos países quebram. E isso, ainda que de um ponto de vista materialista, já está começando a trazer uma noção de uma família mundial.
Não adianta eu querer amassar uma outra nação, eu vou me quebrar junto. Mais um exemplo, o impacto na produção de bens e serviços de uma nação afeta também o mundo inteiro. Recentemente, poucos meses atrás, teve uma série de incêndios em florestas e em plantações na Rússia. Com isso, a produção de trigo deles foi seriamente afetada. E com isso, o preço do trigo subiu no mundo inteiro. Quer dizer, então, que se tem incêndio lá perto de Moscou, o pãozinho francês aumenta em Araucária? Exatamente. Porque a economia e a produção estão interligadas. Isso também traz uma percepção, ainda que na vida material, de nós estarmos numa família espiritual, estarmos interligados. E o primeiro passo começa aí. Nos entendemos interligados no aspecto material, depois disso temos um terreno bom para evoluir moralmente, também interligados. Mais um exemplo legal. Meio ambiente. Não adianta a gente querer ater o estrago a um determinado lugar do planeta, porque em médio e longo prazo esse estrago vai se espalhar no mundo inteiro. A Terra é um grande ser vivo, em evolução também, que serve para nós de casa, alguns milênios provavelmente, e vai servir como casa para nós durante mais alguns próximos milênios, até nos aprendermos tudo que precisamos aqui, né? E podemos ir a outros mundos. Mas o fato é que a Terra desconhece fronteira de bairro, de cidade, de estado, de país. O que nós fizermos de agressão ao meio ambiente no lugar da Terra vai se espalhar para o mundo inteiro. E agora, ainda que meio tardio, né, meio tardiamente, as nações estão buscando se unir para tentar compatibilizar avanço econômico com nós não destruirmos o nosso próprio planeta, a nossa própria casa. E isso também é mais um movimento no sentido de nós nos irmanarmos. Mesmo havendo diferenças de valores e tudo mais, nós todos estamos dentro de um mesmo planeta, e se nós todos, né, em nível mundial, não nos ajudarmos, nós todos vamos sofrer. Isso é uma noção de uma família espiritual. Se uma parte do todo está ruim, o todo inteiro também fica, inclusive na parte do meio ambiente, né? Um outro exemplo que está aparecendo um monte aí na mídia, o modo como nós nos medicamos afeta as doenças em nível mundial. Estamos vendo aí um monte de impacto de problemas com a automedicação, por exemplo, antibióticos. Eu vou a pessoa vai na farmácia, compra um antibiótico que acha que precisa, não foi no médico, acha que precisa daquele antibiótico, compra, toma do jeito que acha, e aqueles micro-organismos que o antibiótico se propunha a eliminar, se eu não tomar do jeito certo, o medicamento certo, a dosagem certa, aquele micro-organismo, em vez de morrer, ele vai se tornar resistente, mais forte, para combater aquela agressão do antibiótico. E aí a pessoa pega aquela bactéria, aquele micro-organismo reforçado, transmite aí no ambiente, e aí quem contrair aquela doença vai daí, mesmo que com o médico, tentar usar um antibiótico, não vai dar certo, não vai funcionar. Vejam que o jeito como nós nos medicarmos vai afetar o jeito como outras pessoas forem se medicar. E isso está aparecendo aos montes aí na mídia. Então, estão querendo restringir venda de antibióticos, só com receita e tudo mais. Até na hora de nós comprarmos e usarmos remédio, nós temos que nos perceber parte de uma família mundial. Porque senão, eu tomando remédio errado, eu vou atrapalhar a vida no mundo inteiro. Curioso, né? Outro jeito da gente perceber que a gente faz parte de uma família de todo o planeta. E nós vemos também entidades internacionais trabalhando em prol da saúde, em prol de direitos humanos, como, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, profissionais da saúde super abnegados, que vão lá ajudar na saúde nos lugares onde a miséria humana é o nível mais duro conhecido por nós aqui na Terra, né? Tem, por exemplo, aquela organização internacional que está buscando acabar com a pena de morte por apedrejamento, que está em uma grande evidência ainda em relação àquela iraniana que foi condenada a apedrejamento por adultério. O Irã não executou ainda essa condenação por pressão internacional. Não adianta a gente querer se manter isolado. Mas dia menos dia todas as nações vão entrar nisso. E essa pressão internacional sobre o Irã já é um exemplo, até nessa questão de penas mais duras, né? Nós vemos isso aí tudo acontecendo com mais intensidade lá no fim do século XX, agora no começo do século XXI, onde nós estamos, né? Mas Allan Kardec já tinha percebido sinais disso há quase 143 anos, quando ele lançou o livro A Gênese. Vamos pegar alguns trechos falando a respeito disso.